Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Já estamos de volta e o verão está chegando, o sol está cada vez mais quente e com isso aumenta os riscos das doenças de pele, lesões, principalmente do câncer de pele. Por isso, nesse mês, nós celebramos o Dezembro Laranja, que tem o objetivo de orientar, conscientizar sobre o tema. E esse é o tema do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Eu convidei aqui a doutora Valquíria Costa para trazer essa alerta para a gente. Bem-vinda, boa tarde. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui no seu programa. É um prazer imenso orientar a população, até porque eu sou dermatologista com subespecialização em oncodermatologia, que é o tratamento do câncer de pele, a prevenção, né? O câncer de pele é o câncer mais comum no Brasil e no mundo. Então, cerca de 33% dos diagnósticos gerais de câncer, 33% é de pele. Então, um desses casos, né, pode acontecer com a população geral, com qualquer um de nós. Então, é fundamental o uso do protetor solar e a visita ao dermatologista pelo menos uma vez por ano. Esse calorão que eu mencionei, né, essa época o sol tá assim, nossa, como diz o outro, de rachar mesmo, né? É um dos principais fatores do câncer de pele, é o sol, a radiação direta? Sim, a exposição ao sol, né, sem a devida proteção, principalmente entre as 9 e as 15 horas, aumenta, é um fator de risco para o câncer de pele. É claro que as pessoas claras, né, como nós, as pessoas que se expõem mais ao sol sem a devida proteção, aumenta o risco. E se a gente tem um familiar, né, existe uma predisposição genética, é claro que isso não é só o fator de risco, mas pode haver algum gene que favoreça desenvolvermos o câncer de pele. Já eu quero todas essas dicas sobre proteção, mas antes de mais nada, quais são os primeiros, diríamos, sintomas, sinais, né? Tem uma manchinha na pele que assusta, uma manchinha vermelha. A gente até separou uma imagem interessante que você trouxe para nós, para mostrar essas manchas para entender o quando pode ser arriscado ou não. Queria que você explicasse para a gente, então. Perfeito. Vanessa, nós temos 3 principais tipos de câncer de pele, né? O carcinoma basocelular e espinocelular. E a nossa figurinha ali, a nossa imagem, está trazendo sobre o melanoma, que é 5% de todos os cânceres de pele diagnosticados. No entanto, ele é o mais grave, que é o sinal de alerta, né? Então, se você tem uma pinta e ela mudou, né? Então, ela era de um tamanho e ela modificou, um sinal de alerta. Para facilitar, nós temos uma regrinha chamada ABCD e inclusive um E que eu vou acrescentar ali, que é o de evolução. Então, as pintas benignas, elas tendem a ser mais simétricas. Se eu dividir essa pinta em uma cruz, as metades se parecem mais. Não precisa ser 100% certinho, mas são muito mais próximas da regularidade. Se nós olharmos a figurinha do lado sugestivo de malignidade, eu dividir nas metades, as metades não vão se parecer. É verdade. O B é de quê? Bordas, né? Então, as lesões benignas tendem a ter uma borda mais regular. E as lesões malignas, mais, eu falo próximo do mapa do Brasil, né? Mais irregular. Certo. O C de cor, né? Então, vamos ter 2 ou mais cores. Isso é um sinal de alerta também para as lesões malignas. A lesão benigna é uma cor mais homogênea. E o D de diâmetro. Então, lesões benignas tendem a ser menor do que meio centímetro. E as lesões malignas, maior do que meio centímetro. E o que seria o E, que eu falei que vou acrescentar aqui? O E de evolução. Eu não tinha uma pinta e ela surgiu. Ou eu tinha uma pinta que tinha as características de benignidade e ela modificou. Então, isso é um sinal de alerta para procurar de imediato o dermatologista. Porque o diagnóstico precoce faz a diferença. Todos os cânceres de pele têm cura, se diagnosticado precocemente. Então, sempre que alguém, geralmente as pessoas que têm aquela pinta mais alto relevo em alguma parte, são as que mais chamam atenção e que precisam ser examinadas. Mesmo a que não tem relevo, essa pinta não é regular, não tem só 2 cores, ela cresceu, modificou, é sempre bom ser avaliado pelo dermatologista. Nós temos um equipamento
que é o dermatoscópio. E ele aumenta o diâmetro, aumenta a nossa visibilidade dessa pinta, dessa mancha. Então, lá tem sinais que nos orientam para benignidade ou malignidade. E aí, geralmente, quando é necessária a remoção daquela pinta? Se tiver características suspeitas, nós temos que remover. Qualquer uma das lesões suspeitas de câncer de pele, de qualquer um deles, mas sobretudo das pintas aí, que quando pensamos em melanoma, a gente faz uma biópsia maior, que é uma retirada de um pedacinho ali da pele, né? Mas tem até uma margenzinha ao redor dessa pinta, e aí se vier alguma coisa, nós temos que ampliar. E é um procedimento simples, né? Anestesia local. Exato. Com anestesia local, biópsia é feita no consultório. Então, um procedimento bastante tranquilo de ser realizado. Em quais regiões do corpo é mais comum se ter o câncer de pele? Nas regiões expostas, né? Então, eu falei que nós temos 3 principais tipos de câncer de pele, né? O carcinoma basocelular, que o sol, a radiação ultravioleta, né? Alguma coisa causou dano nas células da camada basal. Então, nós temos 3 camadas na nossa pele: epiderme, derme e subcutâneo. A última camada da epiderme é onde nós temos as células basais. Então, se acontecer um problema ali e essa célula começar a dividir errado, nós temos um carcinoma basocelular. E aí é 75% dos cânceres de pele. É o mais comum. Só que ele dificilmente dá metástase, né? Então, você diagnosticou, tirou precocemente, está resolvido. Por que é importante se ele não vai dar metástase? Porque ele destrói localmente. Então, no passado, muitas pessoas perdiam parte do lábio, do nariz, né? Hoje, infelizmente, ainda é a principal causa de enucleação do olho, de retirada do olho pela invasão do carcinoma basocelular. Então, como a gente mora num país tropical, né? Você mesmo comentou, agora está um calor bem exuberante, né? Um sol quente. Então, isso propicia ao desenvolvimento de algum câncer de pele. Então, é mais comum porque nós estamos diretamente expostos. Além desse câncer, nós temos um que representa em torno de 20%, que é o carcinoma espinocelular. Acima da nossa camada basal tem a camada de células escamosas ou espinhosas. Então, o sol, né, algum processo influenciou nessa célula e ela passou a dividir errado. Como que isso é visto? Já viu assim muitos pacientes que se expuseram cronicamente ao sol, né? Tem mais aí de 65 anos, parece que tem uma feridinha, uma casquinha nos braços, no dorso das mãos, em áreas expostas. Então aquilo ali chama queratose actínica, é pré-maligno. 16 a 20% dessas lesões podem evoluir para o carcinoma espinocelular. Então nós tratamos as lesões malignas, inclusive as pré-malignas, né? Então, se tem muitas dessas lesões, nós chamamos de campo de cancerização, porque é um terreno ali propício, né, a alguma dessas células, alguma dessas lesões progredirem para o câncer de pele. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Verdade. E assim, mesmo a gente já está aqui na reta final do nosso bate-papo, desse quadro, que a gente sempre traz muita informação, mas eu queria que você deixasse seu alerta sobre o uso do protetor solar. Maravilha. Ou até das blusas protetoras, né? Ainda mais nesse calorão. Então, o nosso país, ele é tropical. Nós temos uma incidência da radiação solar o ano todo, né? Aqui em Uberlândia, o nosso inverno é curtíssimo, né? Uma Quase semaninha. Então, o uso diário do protetor solar. E hoje existe uma desinformação nas redes sociais, que o protetor pode causar câncer de pele, pelo amor de Deus, né? É nosso método de prevenção. Que o protetor solar pode piorar o melasma. Imagine, eu preciso usar muito protetor para me proteger, não deixar isso progredir. Então, o protetor solar, nós temos 2 principais tipos de protetor solar, né? O protetor físico, que ele cria uma barreira e a radiação vai bater e vai refletir, mas não reflete 100%. Não existe bloqueador, né, solar. Não existe um voucher, né? Olha, você usou protetor e pode ficar esturricando no sol. Não existe isso. E existe os protetores solares orgânicos, né? Que nós vamos absorver essa radiação e mudar para uma energia que não seja danosa para a nossa pele.
Nós devemos passar o protetor solar no mínimo 3 vezes por dia e em quantidade adequada. Então, melhor o de 30, o de 60, o de 70, o de 90. Pode ser o de 30, se você usar e reaplicar adequadamente ao longo do dia. Muito bem. Depois nós vamos fazer um dia especial só para dar todas as dicas sobre protetor solar, que isso é importante também, né? Doutor, muito obrigada por trazer informações, esclarecimentos e tirar dúvida em relação ao câncer de pele, né? Ainda mais nesse mês que a gente fala muito, faz muito esse alerta sobre. Eu que agradeço, né? Agradeço a todos os telespectadores, estou à disposição para qualquer dúvida. Muito bem. Fique à vontade na nossa sala de estar, porque agora eu quero continuar falando sobre esse assunto, né? Para fechar esse bate-papo, lembre-se, a prevenção também é sobre o apoio diagnóstico de confiança. É aí que o Check-up Medicina e Diagnóstico entra forte, viu? Com estrutura moderna em Uberlândia, ele oferece ultrassonografia de alta definição, além de biópsias simples laboratoriais, apoiadas por uma equipe de patologistas experientes. Tudo isso com rapidez no resultado, com tecnologia de ponta e credibilidade. Então, para quem busca acompanhar manchas suspeitas ou fazer rastreamento, o Check-up é um parceiro sólido. Então, conte com ele para cuidar da sua saúde da sua pele e da saúde da sua família. Check-up, resultados a serviço da vida.